brilhar, Senhor. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Feche teus olhos por um instante, feche teus olhos. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus coloque algo dentro de você agora. Um desejo por mais intimidade. Eu oro para que, de uma forma sobrenatural, Deus possa mudar tuas referências aqui nessa noite. Tirar os teus olhos daquilo que não presta. Colocar os teus olhos naquilo que é bom. Eu oro para que o Espírito Santo coloque isso dentro de você hoje. Um desejo por mais do que tem de melhor. Um desejo por mais do que há de melhor. Pode ficar de boa. Eu queria falar algumas coisas para vocês. Todos nós temos referências, ok? Todos nós tem alguém que é exemplo. Aliás, eu não sei se você sabe, mas todo mundo é um exemplo para alguém. Você é um exemplo para alguém. Ainda que você não queira. Tipo, eu não quero ser exemplo para ninguém. Cara, mas você é. Tudo que você faz, tudo que acontece com você, alguém percebe. E você se torna um exemplo. Seja de uma coisa boa ou de uma coisa ruim. Tipo, ó, viu o que aconteceu com fulano, né? Já sabe o que não fazer. Você virou um exemplo. Ou tipo assim, você conseguiu algo difícil. As pessoas podem olhar para você e falar, cara, ele conseguiu. Todos nós somos exemplos. E todos nós temos exemplos. Eu não cheguei até aqui sozinho. Nenhum de nós chegou até aqui sozinho. Eu não digo aqui nesse lugar, amém? Eu estou falando aqui, nesse momento da nossa vida. Se você está numa roubada hoje, você não chegou nessa roubada sozinho. Ainda que tenha sido pelas tuas escolhas, más escolhas, você não entrou nessa roubada sozinho. Você seguiu alguma coisa que atraiu os teus olhos. Se você está num lugar como esse, consciente do que ele é, e cara, muito mais do que o lugar onde você está, se você está consciente de que você é o lugar, você não chegou aí sozinho também. Alguém foi exemplo para a tua vida. Eu tenho exemplos para mim também. Meus exemplos mudaram, sabe? E meus caminhos mudaram. Porque eu comecei a ter como referencial pessoas que estavam indo para outro canto. Meio que na contramão. Eu passei uma vida inteira curtindo essas coisas de ir na contramão. Mas eu aprendi uma coisa, cara. É só um jogo de palavras, mas se você vai na contramão, você bate e morre. Ou você mata alguém. Eu prefiro colocar contra o fluxo. Amém? Você não está indo para o mesmo lugar. Essas pessoas que talvez nem saibam disso, essas que são referência para mim, talvez nunca vão saber, me influenciaram e me tiraram do lugar onde eu estava. E hoje eu sou o que eu sou, estou onde estou. Ainda não cheguei, mas estou indo. Porque alguém foi um bom exemplo na minha vida. E eu julgo bom exemplo porque me tirou de um lugar onde eu estava, onde eu não estava bem, e me colocou na melhor fase da minha vida. Então eu creio que eu estou num bom caminho. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Se eu estou no caminho, eu estou nele, eu estou num bom caminho. Algumas dessas pessoas eu tive a oportunidade de conhecer. E eu vejo isso como um presente de Deus para mim. Conhecer alguém que foi referência para mim. Conhecer alguém que mesmo sem conhecer, eu olhava para aquela pessoa
E é louco quando uma pessoa que você não conhece é referência para você, porque você talvez não saiba o que ela passa, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela deseja. Você só sabe o que ela transpira, o que ela inspira. Tipo, sabe o que ela transpira, né? Aí já olha pro baterista, tipo, transpira pra caramba. Eu também tô transpirando aqui. Essa pessoa talvez nem saiba o que ela inspira os outros a ser e a fazer, enfim. Mas eu tive a oportunidade, e como eu já disse, um presente de Deus, conhecer alguns deles. No momento que eu estou da minha vida, eu vou te dizer o que eu estou querendo, cara. Eu estou querendo mais de Deus. Não quero que isso soe como um jargão religioso. É exatamente isso que eu quero. E eu sei que Ele já deixou tudo disponível para mim. Basta eu ir lá e pegar. Então, se eu creio que Deus já deixou tudo pronto para mim, tipo, Jesus, o que você pode fazer por mim? Cara, você quer que Ele ainda faça mais? Você quer que Ele morra de novo numa cruz por você? Meu Deus, Ele já fez tudo. A salvação Ele já conquistou para você. Basta você tomar posse. A santidade Ele já conquistou para você. É só você ir lá e tomar posse. É só... Aí eu começo a me tocar. O que me impede de conseguir o que eu quero de Deus não é Deus, sou eu. Essas pessoas que eu conheci, quando eu perguntava alguma coisa para eles, cara, e aí? Porque você percebe que talvez pessoas com mais intimidade com Deus do que você queiram coisas mais altas do que você. Tipo, eu não sou pastor de igreja, eu sou um evangelista que ando com meus amigos, meus irmãos, e a gente anda ministrando por aí, enfim. Se você pensar o que talvez eu queira, eu sei lá o que eu quero, cara, porque o meu ministério não depende de coisas. Mas você vai conversar com talvez pastores que lideram grandes igrejas. Cara, o cara tá orando por uma rádio, para ele poder falar de Jesus para o maior número de pessoas possível. Eu não sei, talvez essas pessoas sonhem alto. Uma coisa que eu encontrei naqueles que são referência para mim, eles querem mais de Deus, cara. São pessoas que estão buscando mais de Deus. Depois de tudo que você experimenta, depois de todos os milagres que você possa testemunhar, depois de todas as bênçãos que você possa receber, depois de todos os vales que você possa atravessar, e vou te dizer uma coisa, glória a Deus pelos vales, cara, porque são eles que nos fazem pessoas melhores. Depois de tudo isso, o que sobra? Sobra o quanto você tem de Deus na tua vida. Eu olho para os heróis da fé, pessoas que trouxeram o evangelho para o nosso país, pessoas que vieram antes deles, pessoas que foram talvez os nomes responsáveis por grandes avivamentos na face da terra. O que eles queriam? Mais de Deus, cara. E se eu for voltando até a igreja, até aquele grupo meio sem pé nem cabeça que eram os discípulos de Jesus, cara. Os caras que andaram com Jesus 3 anos e ainda assim tinham alguma dificuldade para entender quem Ele era. O que esses caras gostariam de ter? Eu não imagino o tamanho da tristeza que eles sentiram no dia que eles viram Jesus morrer naquela cruz. Porque eles eram algumas pessoas que fizeram a loucura de largar tudo por Cristo. Amém? Vocês estão me ouvindo? Eles largaram tudo por Jesus. A vida deles, que eles tinham antes de Cristo, eles não tinham mais. Eles deixaram ela por Cristo. Uma vez que muitos discípulos foram embora de Jesus, Jesus virou para os 12 e perguntou: vocês não vão embora também? Pedro respondeu para Jesus: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Tipo assim, ainda que eu não entendi nada do que o Senhor falou, eu estou aqui, não tem para onde ir. O Senhor é o meu lugar. Imagina a tristeza que esses caras sentiram quando eles viram Jesus morrer. Jesus que tantas vezes, cara, escapou das mãos dos judeus, tantas vezes perigos incríveis. Eles viram Jesus andar por cima das águas, cara. Eles viram Jesus acalmar a tempestade. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Talvez existisse uma expectativa dentro deles, tipo, cara, ele não vai morrer nessa cruz, ele vai fazer alguma coisa, tem alguma coisa para acontecer. E sabe o que aconteceu? Ele morreu. Imagina os caras.
Você imagina o nível mais profundo de tristeza? Tipo, minha vida acabou. Ele era a minha vida, acabou. Só que a loucura começa aí. 3 dias depois, uma das mulheres que foi ao sepulcro volta correndo, desesperada, com os olhos arregalados, com alegria, com um sorriso. E mulher é ótimo para contar notícia. Eu creio que é por isso que ele se manifestou primeiro a alguma delas. E ela fala: ele ressuscitou, ele está vivo, ele apareceu para mim. Os caras saem correndo desesperados. Ou ela está louca, é bom ser verdade. Sai correndo, vão até o sepulcro, está aberto. A pedra estava rolada de lado, os lençóis estavam dobrados no pé da cama. A cama eterna, cama perpétua. Eles voltam para o lugar onde eles estavam. E de repente, sem tocar a campainha, sem bater na porta, eles ouvem uma voz: a paz seja convosco. E eles olham, está lá Jesus, cara, vivo, inteiro, só trazendo as marcas dos pregos nas mãos. E já veio perguntando, tipo, para quebrar o gelo: vocês têm alguma coisa de comer? Vamos comer. Vamos comer junto, vamos ficar junto. Aconteceram algumas coisas depois que Jesus morreu. E uma das coisas mais interessantes e tristes que aconteceu é que todo mundo dispersou. Foi cada um para um lado. Na hora que ele foi preso, uma galera já deu área. Pedro ainda continuou de perto, olhando para ver o que acontecia. Talvez só para se cumprir algo que tinha que se cumprir na vida dele, porque Deus tinha que tratar o orgulho na vida dele. Só para ele negar Jesus 3 vezes, vai. Judas se matou. A galera deu área, vazou todo mundo. E agora Jesus ressuscita, aparece para aqueles que estavam com medo. E agora a notícia começa a se espalhar. Um discípulo começa a contar para o outro. E melhor do que isso, Jesus começa a aparecer para os caras. Tinha 2 indo pelo caminho de Emaús, trocando ideia a respeito daquilo. Jesus, com o senso de humor dele, entra no meio da conversa. Fala, tá, me conta aí o que foi isso, o que aconteceu. Os caras: você não sabe? Você é doido? Você não sabe? Não sei, me conta. Eles começam a falar do que tinha acontecido. E Jesus começa a explicar para eles: tinha que ser assim. Vocês não lembram das escrituras? Ele não avisou. Os caras: fica com a gente, vem comer com a gente. Tudo bem, passa a noite aqui com vocês. Eles não tinham reconhecido. Até que a hora que Jesus partiu o pão, as escamas dos olhos caíram. Eles viram que era Jesus. E Jesus desapareceu. Caramba, meu. O que é isso? Volta para Jerusalém, cara. Tem alguma coisa que vai acontecer lá. Agora ele está trazendo todo mundo de volta. Os que estavam dispersos, ele começa a trazer de volta. Ele começa a trazer de volta. E por um período de 40 dias, do dia que ele ressuscita até ele subir aos céus, ele ficou aparecendo para os seus discípulos, confirmando as coisas que ainda não eram certas nos corações deles. Ajuntando, repete comigo: ajuntando. Ajuntando, amém? Pega aquele lá, cadê aquele? Traz ele de volta. Cadê aquele outro que se perdeu? Vem cá, volta aqui, cara. Onde é que você está? Tá louco? Volta aqui, ele ressuscitou. E agora é muito mais fácil crer que ele é Deus, porque ele venceu a morte. Agora ele está lá, ressuscitou. Ele está no meio dos caras. Ele chama os caras então um dia no monte e ele fala: olha, a mim me foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí, ele começa a subir. Ele começa a subir. E eles vão olhando. Ele começa a subir, ele começa a subir, eles estão olhando. Juntos, olhando para o céu, até que uma nuvem encobriu Jesus e os caras continuaram lá. Eu não sei quanto tempo passou esses caras olhando para o céu, esperando alguma coisa acontecer. Mas eu sei que foi preciso 2 anjos descer na terra para falar: o que é que vocês estão fazendo aqui? Deve ter demorado. Esses dias eu preguei em João Pessoa, num evento de evangelismo numa praça.
E foi muito legal porque tinha um perigo de chuva violento e Deus abençoou, deu uma noite linda, cheia de estrela. E era num bairro em João Pessoa, onde as pessoas ainda têm o costume de botar a cadeira para... Isso acontece muito no Nordeste, não sei se no interior aqui de Santa Catarina também acontece. Mas as pessoas ainda têm o costume de não cair da tarde, todo mundo bota a cadeira na calçada e fica lá trocando ideia, meio da noite. Tem alguns lugares que não dá para fazer isso, senão você vai ser assaltado, né? Mas ainda tinha esse costume. Foi muito massa pregar aquela noite, com o melhor teto de igreja que eu já vi na vida. Era um céu estrelado, uma lua cheia, coisa mais linda. E dava vontade de você falar: igreja, vire não para o irmão que está do seu lado, mas vira para o céu e dá uma olhada. Que beleza que está esse negócio hoje. É interessante que cada vez menos a gente tem esse costume de olhar para o céu. Aí você fala: talvez os mais antigos tinham esse costume. Ontem eu estava surfando com um amigo meu e a gente contando de um tempo que a gente não viveu. A gente falando dos anos 70 no surf. Cara, anos 70 eu não nascia, eu não surfava. Mas a gente vê uns documentários e pensa: pô, aqueles caras parece que se divertiam mais. E um dos assuntos que a gente tocou a respeito é: eles não tinham previsão de onda. Que hoje a gente tem previsão de onda, a gente sabe onde vai estar quebrando, quando, a qual praia vai estar. Os caras não tinham nada disso. Não tinha nem acesso às praias direito. Era no olhômetro, cara. Eles tinham que aprender com os pescadores a olhar para o céu e tentar ler o que está escrito no céu. Cara, o vento sul está soprando, talvez mude tudo. A lua, papo de pescador. Quanto tempo faz que a gente não para olhar para o céu? Talvez seja bobo nos nossos dias e no nosso contexto social fazer isso, porque a gente vive na cidade, cara. E na cidade você olha para o céu, você não vê muita coisa. Agora, se você for para uma chácara, para uma fazenda, para uma praia deserta, você vai se impressionar com o show que o céu dá toda noite. Parece aquelas ilustrações de pregador, mas quando tem menos luz aqui embaixo, a gente enxerga melhor a luz que está lá em cima. Se você está num lugar onde não tem poste, não tem farol, não tem lâmpada acesa, você enxerga o céu muito melhor. Você pensa, talvez isso seja coisa dos antigos, eles faziam isso. Alguém aqui já parou para pensar que talvez o povo antigo tivesse mais fé porque eles não tinham tanta coisa para fazer? Alguém já pensou nisso? Tipo assim, também os caras não tinham o que fazer, vai orar, né? Vai ter fé. Alguém já pensou? Ou só eu? Por favor, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Se desse lado ninguém me ajuda, eu venho para esse lado. Alguém me ajuda, por favor, aqui. Parece que os antigos, eles não tinham tanto o que fazer. Então assim, vou fazer o quê? Ou faz filho ou vai ter fé. Cara, na real, tem uma coisa certa nisso, mas não é falta do que fazer. Porque se você pensar, os antigos tinham que fazer muito mais coisa do que a gente faz hoje. Eles não tinham supermercado para ir lá comprar comida, eles tinham que pegar uma arma e caçar. As mulheres, um filho no braço, outro no outro na barriga, ainda tinha que cuidar da comida. Talvez a galera tivesse muito mais o que fazer do que a gente tem. Mas uma coisa com certeza eu te digo: eles tinham menos distração. E distração é uma coisa perigosa, cara. Porque quando você está distraído, alguma coisa acontece do teu lado e você não percebeu. Alguma coisa acontece e você não experimentou. Alguma coisa ruim pode acontecer e você não se ligou e não se protegeu. Distração é uma coisa difícil, porque quando a gente arruma alguma coisa para se distrair, significa que a gente perdeu o propósito. Eu quero trazer vocês para um texto que está aqui na Bíblia, rapidinho. Está em Atos 2. Quando esses discípulos, depois que Jesus subiu aos céus, eles fazem o que Jesus mandou. Aí diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O texto começa dizendo: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cara, tem algo muito lindo que Jesus falou. Ele disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Não significa simplesmente estar no mesmo lugar físico, mas significa estar no mesmo lugar com um propósito, reunidos em nome dele. Às vezes uma maneira muito legal de você encontrar definição para palavras é primeiro começar pelo contrário delas. E cara, hoje eu estava pensando e orando e perguntando a Deus: tá, Senhor, qual é o contrário desse reunidos? Aí você: separados. Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas se eu penso que o que Jesus falou é reunidos em meu nome, talvez não seja a palavra separados, talvez seja dispersos. Eles estavam juntos com Jesus por um propósito. Jesus morreu, eles se dispersam, porque agora cada um vai cuidar da sua vida. Cada um tem o seu propósito. Cada um agora vai arrumar um jeito de fazer a coisa acontecer. Então Jesus ressuscita e começa a trazer eles para perto de novo. E começa a trazer eles para perto de novo. E ajunta eles. Deixa eles bem amontoados, tipo vocês aqui agora, todo mundo embolado. Ele fala: agora pode acontecer alguma coisa. O propósito da igreja era um só naquele tempo. Eles esperavam o que Jesus prometeu. Não tinham outros propósitos. Você vai ver que o começo da igreja eles tinham tudo em comum. Eles estavam todos os dias juntos. Eles comiam pão de casa em casa. Estavam todos os dias no templo. A palavra de Deus crescia. E o temor superabundava dentro de cada um deles. Eles estavam juntos. Significa não havia dispersão. Meu irmão, eu venho num lugar como esse, numa noite como essa, com expectativas dentro do meu coração, de encontrar gente que quer o que eu quero, de encontrar gente que está indo para onde eu estou indo, de encontrar gente que deseja o que eu desejo. É na esperança de encontrar gente que não esteja confundida com o que está acontecendo. Isso parece um show? Parece, cara. Tem um palco, tem uma bateria, tem uma banda. Mas quem disse que isso é? Talvez seja a sua memória, que já viu um show algum dia e falar: isso deve ser um show porque é igualzinho o lugar que eu fui. Mas nós ainda somos a igreja de Jesus. Nós ainda somos um bando de discípulos doido por mais dele. E a gente resolveu se juntar em um lugar onde a gente possa se juntar com um propósito, para ver se alguma coisa do céu acontece na terra. Igreja não muda a tua vida. Jesus muda a sua vida. Quantos aqui são de igreja batista? Deixa eu ver, tem alguém? Metodista, tem alguém? Presbiteriano, tem alguém? Assembleia de Deus, tem alguém? Deus é amor, tem alguém? Bola de neve, tem alguém? E os nomes? Videira, Nova Canaã, Onda Dura, tem alguém da Onda Dura? Legal, nada disso interessa. Interessa para onde a gente está indo. Interessa de onde você veio. Não faça a menor ideia de onde você veio, não interessa. Interessa para onde você está indo. Cada um aqui tem uma história, cada um veio de um lugar. Interessa se a gente está indo para o mesmo lugar. Isso faz diferença. Jesus não reuniu sua igreja simplesmente para que a gente começasse a ir para um lugar onde a gente se achasse melhor do que os outros. Olha, eles não vêm aqui, coitados, vão para o inferno.
Ele nos reuniu num propósito. Agora, o que acontece se a gente está reunido num lugar e cada um com o seu propósito, com a sua vida, com o seu sei lá o quê? Desculpa, velho, não vai acontecer nada. Você vai ter uma noite, você vai dar amém, aleluia, levanta a mão, abaixa a mão, vira para o irmão que está do seu lado, ouve a palavra, valeu, tchau, a paz do Senhor, fui. E eu estou cansado disso, cara. Eu quero sair da minha casa com uma expectativa e voltar cheio, porque eu encontrei o que eu fui buscar. Estavam todos reunidos numa oração, com um propósito, até que o céu invadiu a terra, até que do céu veio um som, até que do céu veio um vento, até que do céu desceu fogo, até que do céu eles foram habilitados a falar de Deus com uma outra linguagem. Deus concedeu, diz, eles falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que eles falassem. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Eu não estou aqui falando de algo que eu inventei. Eu estou falando de algo que Ele me concedeu falar. Deus é grande demais, Ele é poderoso demais, Ele é santo demais, para que a nossa mente humana, com todas as nossas limitações, possa dizer exatamente tudo que Ele é. A gente só sabe até onde Ele nos levou. A gente só sabe falar de Deus o quanto Ele nos mostrou. Se eu falo de Deus, de coisas que eu não entendo, eu estou inventando uma religião. Eu prefiro me ater àquilo que Ele me mostrou, aquilo que eu experimentei da parte dEle, e aquilo que Ele me deu provas suficientes de que a palavra é verdadeira, então eu creio nela, ainda que eu não tenha visto, é isso que eu creio. Ele me concede que eu fale numa nova linguagem. Eu sei que talvez para muitos aqui isso pareça tudo menos uma igreja. Não deixou de ser igreja porque não tem um púlpito aqui. Não deixou de ser igreja porque o cara que está falando para vocês não está de terno. Não deixou de ser igreja porque o som é barulhento. Não deixou de ser igreja porque você está de boné ou você tem um cabelo doido. É uma nova linguagem que o Espírito Santo concedeu que eles falem. Deus tem uma linguagem para a tua geração, cara. Ele tem uma língua que muitas pessoas não podem não entender. Ele tem um jeito para falar com você e um jeito para você falar dele que talvez ninguém entenda nada. Só que o texto, a continuação do texto diz que naqueles dias em Jerusalém tinha gente de várias partes do mundo, e aquelas pessoas começaram a entender o que aqueles caras estavam falando. Para um monte de gente era só Yabadabadu. Um outro cara lá que falava aquela língua falou: meu, ele acabou de dizer que Deus é glorioso. Como assim, você entendeu? Eu entendi, ele falou a minha língua. Para muita gente podia não fazer sentido algum. Para alguém a ficha estava caindo, porque Deus te deu uma linguagem para um povo específico. Nada vai acontecer enquanto a gente não se reunir com um propósito. Em nome de Jesus. Não é em nome do meu ministério, não é em nome da minha placa, não é em nome da minha cidade, não é em nome do meu bairro, em nome da minha denominação. É quando eu me reunir em nome dEle. E para eu me reunir em nome dEle, sabe o que é que tem que acontecer? Eu tenho que perdoar. Porque talvez eu esteja tendo que me reunir com gente que me ofendeu. Talvez eu tenha que andar junto com gente que eu não tinha a menor afinidade. Já imaginou, cara? Deus mandar você pregar para os pagodeiros, brother. Tu, imagina? Nossa. Se Ele te deu a língua, já imaginou você acordar um dia? Meu Deus, minhas pernas não estão me obedecendo, o que é isso? Deus pega? Não sei, eu estou brincando. Mas se eles falavam em línguas estranhas, você concorda comigo que não era a língua deles?
Você concorda comigo que a língua não era a que eles falavam? Então você já se imaginou sendo usado para falar de Deus? Para quem, Senhor? Sei lá, para qualquer pessoa que não seja como você. Você tem que passar por cima de você para chegar lá. O problema todo é a dispersão. É quando nós não entendemos quem somos, não entendemos por que estamos juntos e não entendemos o que viemos fazer quando nos ajuntamos. Ele nos reuniu com um propósito. Jesus podia simplesmente ressuscitar e subir aos céus, mas ele passa 40 dias juntando os caras de novo, cara. Ele passa 40 dias juntando cada um, porque ele orou a Deus e falou: Senhor, não perdi nenhum dos que o Senhor me deu. Ele sai catando cada um, porque cada um é importante. Cada um de vocês, Jesus fez questão de trazer aqui. Cada um. Você consegue entender a grandeza do Senhor? Não dá para entender. Não, nem tenta entender. A grandeza de Deus de escolher cada um a dedo. E antes dessa reunião teve outra que estava cheia do mesmo jeito. Cada um a dedo. E enquanto eu estou falando, tem um monte de igreja cheia de gente em todo canto. Nesse momento, nessa cidade, nesse estado, nesse país, na terra. Um monte de gente se ajuntando. Cada um ele escolheu. Ele foi trazendo. E sabe por que eles vieram? Porque um dia alguém falou para eles. Alguém foi uma voz que chamou a atenção. Deus deu um show nesse dia. Caiu língua de fogo nos caras. Imagina. Uau. Caiu língua de fogo. Eles começaram a falar em outras línguas. Uau. E agora tem um monte de maluco entendendo. Imagina o cara falando, ele não entende o que ele está falando e tem um outro doido entendendo. Eu conheci um cara que teve uma experiência dessa. O pai dele teve. O pai dele era pregador nos Estados Unidos, num porto. E o pai dele pregava para os marinheiros, em inglês, todos os dias. E depois tinha ping-pong, sinuca, comida, essas coisas. Ele tinha essa oportunidade. Ele disse que depois de um culto um dia, e o pai dele era super tradicional, não cria em dons do Espírito, não, essas coisas. É para aquele tempo, bababá, bababá. Ele pregou e veio um bando de marinheiro, uns 6. E começaram a falar com ele numa língua que ele não entendia. E estavam falando, e ele falou: Sorry, I don't speak English. I don't speak essa língua aí que você está falando. Sei lá, que língua é essa que você está falando. Os caras começaram a ficar meio nervosos. Daqui a pouco os caras foram lá buscar um outro. E trouxe o cara, falou: Eles estão querendo que o Senhor ore por eles, porque eles amaram a mensagem. Aí ele falou: Ok, ele começou a orar em inglês. Aí os caras: Não, para. Tipo, começaram a falar na língua deles de novo. Aí o cara traduziu: Não, eles querem que você ore na língua deles. Falou: Que língua é essa que eles estão falando? Eles são poloneses, eles estão falando polonês. Mas eu não falo polonês. Aí o cara traduziu: Ele não fala polonês. Aí os caras: Como assim que não fala polonês, meu? Ele pregou em polonês. Aí falaram: O senhor pregou em polonês? Ele: Não, eu preguei em inglês. Não, eles ouviram na língua deles. Naquele dia a vida daquele pastor mudou, porque ele pregou em inglês e os caras entenderam em polonês. E os caras foram aceitar Jesus e queriam oração. Não sei o que você está falando, cara. Eu sei que tem alguém entendendo. Eu não sei nem se tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite. Eu sinto o Senhor querendo fazer assim, ó. Ajuntar. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente só sabe de uma coisa: quando a gente se reúne num propósito, o céu pode tocar a terra. A adoração mais poderosa que eu já ouvi, cara, não era do melhor ministério de adoração, não era da igreja que tinha o melhor som, era do lugar onde todas as vozes estavam adorando a Deus, onde não tinha dispersão. Pode reunir um grupo de 10 pessoas, se as 10 estiverem adorando a Deus, cara, elas dão um banho em qualquer multidão. É estar reunido num propósito. Talvez Deus tenha me trazido aqui nessa noite para ser mais um que vai falar uma coisa para você. Não simplesmente para você dizer: Deus me tocou naquela noite, mas para que você esteja junto, para que você faça parte do que Deus quer fazer na terra.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Cara, Deus vai fazer alguma coisa aqui, através dos filhos dEle. E Deus te deu a oportunidade de fazer parte do que Ele está fazendo. Aquele grupo de discípulos, não instruídos, cheios de incertezas, receberam o Espírito que pousou sobre Jesus. E agora eles incendiaram a terra. E 2000 anos depois, nós estamos falando de acordo com o Espírito Santo nos concede falar. Eu queria chamar a tua atenção para o fato de que você não está aqui à toa, como aquelas pessoas estrangeiras em Jerusalém não estavam ali à toa. Depois você lê o texto em Atos 2. Muitas das pessoas que ouviram aquelas línguas estranhas chegaram a pensar, não, eles estão bêbados. Até que Pedro se levanta no meio dos discípulos e começa a explicar pelas escrituras o que estava acontecendo. Ele não demorou muito falando. Eu sei que a Bíblia conclui o texto dizendo que naquele dia 3.000 almas se entregaram a Cristo. Você concorda comigo que cada um daqueles 3.000 foi escolhido pelo Senhor para estar ali naquele lugar? Houve um acréscimo na igreja de 3.000 almas. A igreja cresceu 3.000 a mais. Eles não eram agora os estrangeiros que ouviram Deus falar, eles agora eram a igreja também. A igreja cresceu porque pessoas chegaram com um propósito. O Senhor nos reuniu aqui para te dizer que Ele te escolheu. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, meu irmão. Quando nós nos reunimos em nome do Senhor, não deve haver nada mais alto do que tê-lo, do que experimentá-lo. O problema é que muitos se reúnem em nome de si próprio. Então as igrejas hoje parece que viraram um amontoado de gente pedindo coisa para Deus. Eles não querem Deus, eles querem as coisas que Deus pode dar. Eles querem uma solução, eles querem um milagre, eles querem isso, querem aquilo. Tudo coisa que Deus pode dar mesmo. Mas o céu toca a terra, capacitando para que a terra seja transformada quando se reúnem, não por causa das coisas, só por causa dele. Então deixa eu concluir te dizendo uma coisa: Ele é tudo que você precisa. Ele é tudo que você precisa. Com teus olhos fechados, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que o Teu Espírito Santo toque nesses corações e atraia os seus olhos para a pessoa de Jesus. Para aquele que diz, vinde a mim, Ele mostra um caminho. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos alivio. Ele chama para Ele mesmo. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, toque nesses corações e os atraia. Que de alguma forma, o que eles ouviram, o que eles cantaram, o que eles experimentaram, tenha vindo da Tua parte e tenha encontrado lugar nesses corações. Os estrangeiros que estavam em Jerusalém naqueles dias foram só para uma festa e acabaram experimentando Deus. Eu não sei quantos vieram aqui só para uma festa, mas você pode sair desse lugar carregando dentro de você uma porção do Espírito mais excelente de todo o universo. Ele transforma os caminhos. Ele muda as nossas referências. Ele nos mostra o exemplo do que é bom. Ele conhece o coração de Deus. E Ele tem mais de Deus para dar para cada um de nós. Sua vida muda quando seus olhos são colocados em outra coisa que te leva para o outro caminho.
o Senhor quer te atrair hoje. Pai, eu oro para que Teu Espírito Santo vá tocando nesses corações. E que um a um daqueles que o Senhor chamou deem uma resposta ao que o céu está fazendo. Eu oro para que a partir desse dia o Teu Espírito Santo os capacite a ser o que eles nunca sonharam ser, a fazer o que eles nunca imaginaram fazer, a influenciar de uma forma que eles nunca pudessem ter ideia. Que o céu toque a terra. Com teus olhos fechados, se tem alguém aqui nesse lugar que gostaria de dizer: Jesus, eu te quero. Atrai os meus olhos, atrai a minha vida, muda os meus caminhos. Se tem alguém que gostaria de dizer: Jesus, eu te quero, levanta a tua mão para o alto que eu quero orar por você. Santo é o teu nome, Senhor. Fica com a tua mão levantada para o alto. Você que gostaria de dizer: Jesus, eu te quero. O Senhor me trouxe aqui, eu não vim à toa. Esse sou eu. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas pessoas com as mãos levantadas para o alto, recebam o sangue de Cristo, cobrindo-os da cabeça aos pés. Eu oro para que o Senhor os encha, que o Senhor preencha o vazio que há no coração deles, e que a partir de hoje a Tua palavra seja alimento. Eu oro para que o Teu sangue os purifique de todo mal, branqueie suas vestes, e que nessa hora os céus se abram sobre a vida deles. Que haja um fluido espírito nessas vidas, e que eles venham te conhecer cada dia mais. E conforme eles te conheçam, que eles saibam que Tu és o melhor do que há de melhor. Você que está com a mão levantada para o alto, faz uma oração junto comigo em voz alta. Repete assim: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida. Vocês podem fazer isso mais alto? Amém? Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida. Eu te agradeço por tornar isso possível. Eu vir a ser um filho de Deus. Eu te peço perdão pelos meus pecados, e que a Tua grandeza venha atrair a minha vida. Eu te peço que me transforme numa nova criatura, e que os Teus sonhos para mim venham a se realizar. Tira os meus olhos daquilo que é mal, coloca os meus olhos naquilo que vem do alto. Que a partir de hoje o Senhor seja o propósito da minha vida. Me ensine dia após dia a como te colocar no centro, e me permita experimentar tudo que Tu és. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Rei, o meu Criador, e eu sou Teu filho, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas a Ele.